Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 35. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. Eu peço que você, depois de lermos esse texto, mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta nesta passagem. Amém? Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 ao 7. Se você encontrou, diga: eu encontrei. Então podemos ler. Diz assim a palavra de Deus: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu creio que, em muitos sentidos, a vida de Jacó representa a vida do cristão. Os seus triunfos, suas vitórias, como também as derrotas que ele sofreu, as alegrias que Jacó vivenciou, como também os medos, os momentos de pavor que igualmente o patriarca viveu, as promessas que Jacó fez a Deus em momentos extremos de sua vida, em momentos de extrema necessidade, as próprias debilidades de Jacó, dentre tantas outras características, elas acabam representando também a nossa vida e os dramas que nós vivemos. O fato, irmãos, é que em Jacó, todos nós acabamos, por assim dizer, nos sentindo representados. E esta passagem específica que acabamos de ler traz, como não poderia ser diferente, lições preciosas a partir desta experiência vivida por este homem. Vejam o que diz o versículo 1 do texto que lemos. Deixe-me repetir. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Queridos irmãos, já haviam se passado cerca de 30 anos quando Jacó teve este maravilhoso
encontro com Deus ou esta visão da presença de Deus. Você pode encontrar lá no capítulo 28 do livro de Gênesis, precisamente os versículos 20, 21 e 22, onde está escrito: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esta promessa, este pacto, foi firmado entre Jacó e Deus, conforme o próprio Deus faz com que Jacó se lembre, no momento, na ocasião em que ele fugia, depois de ter conseguido a bênção da primogenitura, e com isto ter deixado o seu irmão Esaú irado, porque ele o conseguiu através de artifício, enganando o pai. Esaú jurou matá-lo assim que seu pai fechasse os olhos, assim que o seu pai falecesse, e a mãe de Jacó, para não vê-lo ser assassinado pelo próprio irmão, para não ver um desastre, uma catástrofe acontecer no seio da família, manda que o seu filho fuja. De Jacó: vai embora, saia daqui, porque o seu irmão certamente cumprirá a ameaça que te fez. Jacó está fugitivo, Jacó está tomado de medo. Talvez Jacó foge da casa de seu pai, mas como todo fugitivo, ele caminha assombrado, olhando para trás, para ver se seu irmão o estava seguindo, se tinha alguém, talvez até contratado, enviado pelo seu irmão para assassiná-lo durante a viagem. Ele está com medo, está apavorado. É quando ele tem aquele sonho glorioso da escada, e ele ouviu a voz de Deus falando com ele, que havia um plano traçado para a vida dele, que Deus seria com ele e que o faria tornar aquela terra. É naquele momento que Jacó, ele estabelece um pacto com Deus, e ele faz um voto, porque o texto diz: e Jacó fez um voto. E qual foi o voto que Jacó fez? Eu acredito que ele cumpriu boa parte do que ele disse aqui que faria. Ele disse: se Deus for comigo, e Deus foi com ele. Se me guardar, e Deus o guardou. Deus deu livramentos a Jacó. E me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer. Não faltou pão para Jacó. E vestes para vestir, Deus lhe concedeu veste, nem lhe faltou pão nem roupa. E ele continua dizendo: e eu em paz tornar a casa de meu pai. Ele estava voltando em paz. Aí ele diz o que vai fazer. Ele diz assim: o Senhor. Esta palavra Senhor é aquela que os judeus nem ousam falar. Jeová, o poderoso nome do Deus de Israel. Ele diz: se Jeová, se isto acontecer comigo, Jeová será o meu Deus. Certamente, depois daquele encontro, Jeová passou a ser de verdade o Deus de Jacó. Ele passou a servir a este Deus poderoso. E ele diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Ele tinha levantado ali
uma coluna de pedra, e ele diz: e de tudo quanto me der, lhe darei o dízimo. Certamente Jacó, a partir daquele momento, tornou-se um dizimista fiel a Deus. Agora, ficou faltando um pedaço deste voto, desta promessa. E qual o pedaço que ficou faltando? Ficou faltando a promessa que ele tinha feito de retornar a Betel e ali erigir um altar ao Deus Jeová. Ele fez tudo, mas ficou faltando esta parte da promessa. E deixe-me aproveitar este detalhe do texto para lembrar a todos que Deus, Ele leva muito a sério tudo aquilo que nós lhe prometemos. Não interessa se a promessa que você fez a Deus foi no momento de euforia, de um entusiasmo exacerbado, não importa. O que importa é que a promessa foi feita, o voto foi feito, e Deus notifica, e Deus carimba embaixo. Jacó fez um voto e Deus cumpriu a parte dele, mas faltava agora Jacó cumprir a sua parte. E vejam como Deus leva a sério quando nós fazemos promessas a Ele, fazemos votos. Em Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo 21, a palavra de Deus diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Veja como a palavra de Deus confirma esta mesma expressão mais adiante. Lá em Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 4 está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Percebeu como Deus leva a sério? Então, meu irmão, minha irmã, se você estabeleceu um compromisso com Deus, fez um voto ao Senhor, você precisa cumprir aquilo que você disse a Deus que faria. Porque Deus não é menino, Ele é Deus. Ele leva a sério. Ele é Deus de compromissos. É Deus de alianças. É Deus que tem prazer em honrar a fé. E Ele tem prazer em ser desafiado para mostrar a sua grandeza e para revelar e manifestar a sua glória. Mas a Bíblia diz: não brinque com essas coisas. Se você fez um voto, cumpra-o. Se há alguma pendência na tua vida, algum compromisso que você estabeleceu com Deus e você ainda não cumpriu, esta noite, neste culto, o Senhor te traz à memória o compromisso que foi firmado e Ele diz: eu estou esperando que você cumpra a sua parte. Talvez as portas não estão abertas como você esperava que estivessem, mas talvez seja por causa desta pendência. Mas resolva a pendência e as portas tornarão-se abrir para a tua vida. Aí ele diz, Deus recomenda a ele, Deus lembra Jacó e diz assim: Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú,
teu irmão. Naquela ocasião que ele fugia de Esaú, ele estava com medo. Mas teve um outro episódio, no capítulo 32, um pouquinho antes deste texto que nós acabamos de ler, onde novamente Jacó estava com medo. E a palavra de Deus nos mostra, novamente, ele está com medo de Esaú. No capítulo 28, ele está fugindo de Esaú, está com medo. No capítulo 32 de Gênesis, ele está vindo encontrar-se com Esaú. E também está com medo, porque ele não sabe exatamente como está o coração de Esaú. Se ainda guarda rancor, se ainda guarda mágoa, se ele ainda pretende tirar-lhe a vida. Mas no capítulo 32, outra vez, Deus se revela a Jacó para tirar-lhe o medo do coração, para enchê-lo de coragem. Queridos irmãos, muitas vezes Deus aproveita este tipo de situação. Ele utiliza determinadas situações da nossa vida para revelar-se a nós. Às vezes, quando estamos com medo, Deus entra em cena. Às vezes, quando estamos tomados de preocupação, Deus aparece. Às vezes, quando estamos atordoados, sem saber o que fazer, confusos, aflitos, medrosos, desesperados, aí é nesse momento que nós temos uma experiência gloriosa com Deus. Aleluia! As lutas e os problemas que nos advêm não é com o propósito de provocar destruição da nossa vida, mas é com o propósito de Deus se revelar e manifestar a sua graça, a sua misericórdia, para mostrar que Ele é Deus de livramento, para mostrar que Ele é Deus de providência, para mostrar que Ele é o Deus do impossível, para mostrar que Ele faz o que o homem não pode fazer. O teu desespero é a oportunidade de Deus ser glorificado na tua vida. Aleluia! E não foi apenas assim com Jacó, foi assim também com Agar. Quando ela estava andando errante pelo deserto, sem água e sem pão, e ela deixa o seu filho a uma distância de 1 tiro de arco para não vê-lo morrer de sede, e ela está desesperada, o menino chora, ela se afasta, o Senhor fala com ela e diz: Agar, por que você está assim? Deus ouviu o choro do menino. Abre os teus olhos e veja aí uma fonte de água. Quando ela abre os olhos, tem uma fonte de água. Ela nunca tinha tido uma experiência tão profunda com Deus, mas aquela crise provocou o encontro de Agar com Deus. Ela passou a conhecer que Deus é Deus que ouve choro de crente, é Deus que recolhe lágrima de crente. Ela passou a conhecer que o Deus de Abraão não é propriedade dele, mas é o Deus do universo, que se revela a quem quer e que age em qualquer lugar. Agar aprendeu naquele dia que Deus Jeová não está restrito a questões geográficas, a regiões secas ou áridas. Ele opera aonde Ele quer. Ele faz do deserto poderosa fonte de água. Aleluia! 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 Então fica tranquila, minha irmã, porque Deus vai se revelar a você no meio dessa tribulação. É no meio dessa enfermidade que você vai conhecer o poder de Deus. É no meio do desemprego que Deus vai mostrar que é Ele quem cuida de você. Não vai faltar nada na tua despensa, não vai faltar pão, não vai faltar veste, a energia da tua casa não será cortada, a água da tua casa não será cortada. Deus
Deus é Deus de providência. Deus é Deus de saídas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi assim com Jacó. Foi assim com Agar. Foi assim com o profeta Elias. Quando fugia de Jezabel e acabrunhado, deitava-se embaixo de um zimbro e desanimado pedia a Deus a morte. Mas Deus mandou um anjo, levando para ele pão, levando água, animando. Ele queria dormir o sono da depressão, o sono do desânimo, o sono da desistência. Mas o anjo vai lá e desperta. Elias, Deus manda para você pão e água. Quando você não sabe como cuidar de você mesmo, Deus cuida. Há momentos que nós não sabemos o que fazer, para onde ir, que atitude tomar. É nessa hora que Deus entra em cena. Ele manda anjos encontrar com você no deserto. Você está desanimado, mas Deus diz: não é o fim. Você quer colocar um ponto final, mas Deus diz: não, a história vai prosseguir, a história vai continuar. Não, levanta. Você quer ficar prostrado, mas Deus vai ao teu encontro. Levanta. Você quer ficar dormindo, mas Deus está indo ao teu encontro dizendo: levanta. Ele manda anjo. Este anjo pode ser alguém telefonando para você. Este anjo pode ser um colega de trabalho que é crente. Este anjo pode ser alguém que vai se assentar do teu lado no ônibus, lá no metrô, e vai dizer: eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Demanto e demácia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Prepara-te, porque vai ter anjo cruzando o teu caminho. Você vai, prepare-se, porque você vai se encontrar com anjo, levando pão e levando água. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu acho interessante que esta ordem, esta determinação de Jacó, ela é tanto para a sua família, quanto para todos os que estavam com ele. Ou seja, quem estava na casa de Jacó deveria cumprir a sua determinação. Tem crente, irmãos, que já não tem mais autoridade para dar determinações como estas dentro da sua casa, dentro da sua família. Existem crentes que se submetem à influência que vem de fora para dentro. Jacó disse: não, aqui olha, a determinação para tirar os ídolos, os deuses estranhos, é para a minha família e para quem estiver debaixo do meu governo. Porque vocês sabem que, por exemplo, tem crente que deixa de vir para o culto de Natal da sua igreja porque recebeu visita de gente que não é crente em casa.
Olha, pastor, eu não vim para o culto de Natal, porque tinha uns amigos meus, uns parentes, eles não são crentes, né, pastor? Eles não são, mas você é. Ou porventura eles não sabem que lugar de crente passar uma data como esta na igreja? Hein? São eles que influenciarão você, ou é você que vai influenciá-los? E como é que eu faço, pastor? Diga para eles: olha, eu passo Natal na igreja, no culto. Na minha igreja tem culto. Final de ano, eu passo também na minha igreja. Se você quiser ir comigo, vamos agora. Para você receber também a bênção e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família. Jacó disse para a família: olha, lavem-se, purifiquem-se, troquem de roupa, joguem fora os deuses estranhos, porque na minha casa tem que haver santidade. Ei, pai, ei, mãe, como é que está a tua autoridade lá na tua casa, como crente, como sacerdote do lar? Tua filha anda usando aquele shortinho e decoroso que está na moda. E às vezes até os pais crentes acompanhando no shopping, na rua. E você não é crente? E os teus filhos não são crentes? Às vezes compram essas roupas que não condizem com um jovem, uma jovem crente, uma mulher crente. Às vezes compra com o dinheiro do próprio pai e da própria mãe, que diz que é crente, mas não tem autoridade dentro de casa. Ei, pai, ei, mãe, você que consente que o namorado da tua filha durma no mesmo quarto que ela, dentro da tua própria casa. Onde está a tua autoridade dentro do lar? Jacó disse assim: olha, a determinação aqui é santidade. Ah, mas eu não sou filho, mas está dentro da minha casa, então tem que ser santo, tem que ser santa. Tirem os deuses estranhos que há no meio de vós. Que deuses eram estes? Provavelmente eram ídolos como aqueles que Raquel havia trazido da casa de seu pai. Pode ser também que esses ídolos ou deuses estranhos fossem de propriedade dos escravos, dos servos de Jacó, que foram adquiridos ali na Mesopotâmia, uma região extremamente idólatra. Ou talvez fossem os ídolos adorados pelos cananeus. O fato é que, antes de subir a Betel e lá construir um altar a Deus e adorá-lo, era necessário desprender-se de tudo aquilo que competisse com Deus, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele disse lá no livro do profeta Isaías: eu sou o Senhor, e a minha glória a outrem não darei.
Então Deus não divide. Se tem alguma coisa na tua vida que está querendo competir com Deus, tira antes que Deus remova, porque a prioridade é de Deus na tua vida. Deus não quer a metade, Deus não quer uma parte, Ele quer tudo. Porque, irmãos, olha, já pensou, eu já falei isso aqui outro dia, mas eu vou repetir. Já pensou se você chegasse para o seu marido e você, esposa, dissesse para ele: meu amor, eu te amo com 90% do meu coração. A pergunta é: 90% de alguma coisa é muito ou é pouco? Não estou me referindo só ao amor, não. 90% de alguma coisa. Tem 1 milhão para receber. Diz assim: olha, a gente vai te dar 90% de 1 milhão. É muita coisa, irmão? É muita coisa. É quase tudo. Mas se você chegar para o seu marido e disser para ele: eu te amo com 90% do meu coração. Ou se for ele que diga a você, porque as mulheres pensam mais do que os homens, né? Se for ele que chegar para você e disser assim: oh querida, eu te amo com 90% do meu coração. Qual é a primeira coisa que passa na tua mente? E os 10%? É de quem? Muito mais de Deus, irmão. Você chegar para Deus: Senhor, olha, quase todo o meu coração é teu. Tem esse percentual aqui, essa área da minha vida que eu não quero que o Senhor interfira, eu não quero, deixa comigo, você deixa que eu não quero que o Senhor cuide, eu mesmo cuido. Não, Deus não aceita. Com Deus, ou tudo ou nada. Porque Deus não tem meia salvação para te dar, a salvação é completa. Não existe meio batismo com o Espírito Santo, é batismo com o Espírito Santo completo. Não existe meia libertação, é libertação completa. Ele não vai te dar meio céu, Ele vai te dar um céu de glória, um céu completo. Ele diz: então eu quero tudo. Aí Jacó diz assim: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Diga bem forte: purificai-vos. Essa expressão, purificai-vos, tem outra tradução que diz assim: lavai-vos. Essa expressão é a mesma que mais tarde vai se tornar bastante comum na religião dos hebreus. Como, por exemplo, claro, vai se tornar comum no que diz respeito à referência às purificações cerimoniais. Por exemplo, em Números capítulo 19, onde trata do ciclo menstrual da mulher, que nesse período era considerada cerimonialmente imundo. Qualquer pessoa que tivesse contato com uma mulher neste período era considerada imunda e precisava passar por um ritual de purificação. Da mesma forma, em Levítico capítulo 14, que trata dos episódios referentes aos leprosos, o leproso também era considerado cerimonialmente imundo. Qualquer pessoa que tocasse em um leproso ou em alguma coisa que o leproso havia tocado, tanto a coisa quanto a pessoa que tocasse ficariam também cerimonialmente imundos e necessitariam passar pela liturgia, pelo processo da purificação. Agora, baseados nisto, nós vamos entender que quando Jacó diz assim: purificai-vos, ou como se diz em outra tradução, limpai-vos, ou lavai-vos, do verbo lavar, ele não está apenas se referindo
ao aspecto físico, como tomar um banho para remover o suor do corpo, ou a poeira da viagem ali, pela estrada, pelo deserto. Não, ele se refere a uma limpeza, a uma purificação, a um banho ainda mais profundo do que um mero banho físico. Ele se refere à necessidade de se remover as escórias morais que aquelas pessoas traziam na sua consciência. Agora preste atenção, porque essa expressão de Jacó, purificai-vos, ela tem o sentido de purifiquem-se vocês, lavem-se vocês. Perceberam? Porque a expressão lavem-se vocês, ela dá a ideia de responsabilidade pessoal. Repita comigo: responsabilidade pessoal. Ela lembra iniciativa, ela lembra preocupação, ela lembra esforço de fazer cada um a sua parte. Era como se Jacó dissesse: não esperem que alguém venha dar um banho em vocês. Não esperem que alguém venha com água e sabão e uma toalha limpar vocês. Limpem-se vocês mesmos. Purifiquem-se. Isto é importante, irmãos, porque há muita gente fazendo da graça uma bengala e dizendo: olha, não, mas é Deus que vai me purificar, é Deus que vai me fazer abandonar esta prática pecaminosa, é Deus que vai me purificar, me santificar, é Deus que vai fazer isso comigo. E com isto, não há aparência de que estão na dependência de Deus, mas não é verdade. Isto não é dependência de Deus, isto é uma desculpa para não se incomodar em mudar de atitude, em mudar de vida, em mudar de comportamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: operai a vossa salvação. Quando você aceitou Jesus, o sangue de Cristo te purificou. Você foi lavado com a lavagem da regeneração pela palavra, como diz lá em Tito capítulo 3, versículo 5. Mas a partir daquele momento, o Senhor diz assim: mantenha a limpeza. Você chegou aqui sujo, o sangue de Jesus te limpou, deixou você novinho em folha. Agora permaneça em Cristo. Se alguém está em nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Mas se alguém está então quer se manter santo, não saia de Cristo. Quer se manter limpo, permaneça em Cristo. Quer continuar purificado, permaneça. E como é que eu permaneço em Cristo? Aí você tem que se esforçar. A graça de Deus não é uma graça barata. Tem muita gente, irmãos, que está querendo mudanças profundas na sua vida. Eu queria uma experiência profunda com Deus. Mas como é que você quer uma mudança, uma experiência profunda? Eu quero que Deus faça uma mudança profunda na minha vida, que me dê uma experiência profunda com Ele, mas que essa experiência, que esta mudança não represente nenhum compromisso com Ele, que não represente nenhuma obrigação que eu tenha
Se você pensa que nesta igreja tem este tipo de facilidade, desculpe-me decepcioná-la, mas aqui, na Assembleia de Deus Betel, a porta continua estreita e o caminho é apertado. Não há evangelho de facilidades. O discipulado é caro. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se quiser, não é obrigado. Não é obrigado a ser crente, não é obrigado a entrar no céu, não é obrigado a ser fiel, não é obrigado a ter uma vida santa. Mas Jesus disse: se alguém quiser, se você quiser vir após mim, então faça, adote aí a receita. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois me siga. É Jesus da frente e você atrás. Você só vai entrar onde Jesus entrar. Você só vai ficar onde Jesus ficar. Aí Jacó diz assim: olha, joguem os ídolos fora, tomem banho e troquem de roupa, porque diz assim: e mudai as vossas vestes. E o que significa mudar as vestes, irmãos, na Bíblia? É claro que tem uma simbologia aqui. Mudar as vestes na Bíblia fala de purificação moral e espiritual. Observem que ele diz: purifiquem-se, limpem-se, tomem banho e troquem de roupa. Queridos, olha para cá. Geralmente quem toma banho quer trocar de roupa. Sim ou não, irmão? Botar uma roupa limpa. Tomar banho é a purificação interna. Limpeza da mente, limpeza nas atitudes, mudança daqueles hábitos que não agradam a Deus. Essa é a limpeza que vem de dentro. Mas quando você toma banho, inevitavelmente você vai querer colocar uma roupa limpa. E a roupa limpa é a santidade que se manifesta do lado de fora. Porque há muita gente que a roupa está bonitinha, mas não tomou banho. Parece crente, parece santo, tem cacuete de crente, é varão para lá, varão para cá, é paz do Senhor para lá, é paz do Senhor para cá, é língua estranha saindo até pelo cotovelo, mas dentro de casa a boca é podre, passa cheque sem fundo, compra já sabendo que não vai pagar, é cheio de enrolada, de atrapalhada. Parece crente, trocou de roupa, mas não tomou banho. Aleluia, aleluia, aleluia. É só aparência. É o crente denorex. Parece que é remédio, mas não é. Tem cheiro de remédio, mas não é. Ele precisa de uma mudança interior. Quem olha por fora diz é santo, mas Jesus que olha por dentro diz não está podre. Precisa de limpeza, precisa de um banho, precisa se converter. Aleluia, 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 aleluia. Mas se você quiser, aqui esta noite tem banho, e o banho é no chuveiro do Calvário. É o sangue de Jesus que vai tirar as mazelas do pecado na tua vida. E aqui tem roupa nova. É crente por dentro e é crente por fora. É crente na igreja, mas é crente em casa. Levanta a tua mão e adora.
Levanta a tua mão e adora. Glória a Deus. Aí Jacó diz assim: tomou banho? Tomei. Trocaram de roupa? Trocamos. E agora? Ele diz: agora levantemo-nos e subamos a Betel. Diga comigo: não basta tomar banho, não basta colocar roupa limpa, tem que sair do ambiente que está para ir para um ambiente que Deus se agrada. Aleluia. Tem que ter mudança. Ah, não, mas Deus me chamou assim. É vinde como estais, mas depois é vede como ficais. Tomou banho? Tomou. Trocou de roupa? Trocou. Agora sobe para Betel. Olha, eu já te dei o banho no chuveiro do Calvário. Sangue de Jesus. É Deus falando, viu? Já te dei o banho no sangue de Jesus. Já te dei roupas novas, roupa de salvação, manto de justiça. Agora você tem que sair daí. Eu quero que você mude e venha para o lugar que Deus determinou. O que é isto? Há um imperativo da parte de Deus de abandonar algo inferior por algo superior. Observem o que diz o texto: e subamos a Betel. Não diz assim, desçamos a Betel. Diz, subamos. Deus quer que você suba. E esta é a tremenda dinâmica da vida cristã. Tomou banho, foi purificado. Recebeu vestes novas? Recebeu. Agora, levante-se e suba a Betel. Você tem que sair do ambiente de pecado e venha para a presença de Deus. Diga comigo: é preciso sair do ambiente que não agrada a Deus e vir para o ambiente que agrada a Deus. Ah, mas eu não quero ser antissocial. Eu saía toda sexta-feira antes de ser crente, ia para o barzinho com os meus amigos, e se eu não for, eles vão achar que eu sou chato. Deixe achar, aquele ambiente não é mais seu. Teu ambiente agora é outro. Pastor Saulo, permita-me contar uma experiência da sua vida que ele me compartilhou assim que ele aceitou Jesus. Bem recém. Aceitou Jesus. Mas não estava ainda com cacuete de crente. Aí deu aquela vontade de ir para o barzinho onde ele ia sempre. Aí chegou lá e se assentou e pediu a cerveja. E nada de vir. Daqui a pouco veio o dono e disse assim: eu não vou te servir cerveja. E ele disse: por que não? Eu tenho dinheiro. Aí pegou o dinheiro e botou assim: eu tenho dinheiro, eu pago adiantado. O dono do barzinho olhou para ele e disse: este ambiente não é mais para você.
falando contigo. Esta noite está dizendo: aquele ambiente não é mais para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a tua mão novamente e adora, porque Deus está presente nesta casa e está falando contigo. Levante a sua mão e diga bem forte. Agora diga bem forte mesmo. Diga assim: para ter Deus é preciso deixar o diabo. Para fazer parte do povo de Deus é preciso abandonar o mundo. Para desfrutar da santidade é preciso deixar o pecado. Diga bem forte, bem forte. Para entrar na terra prometida é preciso sair do Egito. Para servir a Deus é preciso parar de servir a carne. Aleluia, aleluia. Não há meio termo. Não existe crente anfíbio. Não existe crente jacaré. Dentro d'água, fora d'água. Uma coisa é do lugar, outra coisa não. Eu sou dos dois. Crente na janela. Não, 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 não. Tem que sair. Deus disse assim: tome banho, troque de roupa e venha para Betel. Entendeu o mistério? Vem para Betel. Vem para Betel. Aí diz assim: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus. O que é altar? Altar na Bíblia significa lugar de encontro entre o homem e Deus. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Diga de novo que isso é importante. Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Não foi no dia da festa, não foi no dia da celebração, não foi no dia do movimento, foi no dia da minha angústia. Porque o Deus a quem você serve não é um Deus indiferente, que te vê na angústia e cruza os braços, que te vê na angústia e assiste de camarote, que te vê na angústia e diz: deixa ver em quem é que vai dar. Não, Ele é um Deus que responde no dia da tua angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, socorro bem presente
paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, 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 aleluia. Deus tem resposta para você no dia da angústia. Deus tem resposta. Quem é o teu Deus? Essa é a diferença entre o Deus do cristianismo e o Deus das outras religiões. O Deus das outras religiões falam do que o homem faz para Deus. O Deus do cristianismo fala do que Deus faz pelo homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus fazendo, ó. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus fazendo, é Deus fazendo. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está te respondendo no dia da tua angústia. Vou terminar agora. Porque ele diz assim: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Quando foi que Jacó teve um encontro com Deus? Já fazia 30 anos. Mas ele disse: desde então, Deus nunca me abandonou. Deus nunca deixou de andar comigo.